De tempos em tempos, alguma pesquisa científica é amplamente divulgada pela imprensa e acaba gerando uma expectativa grandiosa no país e até mesmo no mundo inteiro. Geralmente é alguma descoberta que promete resolver algum problema urgente, como uma pandemia que a gente esteja enfrentando, ou solucionar uma doença muito séria para a qual não há muitas opções de tratamento. Ou seja, essas descobertas aparecem no cenário científico e chegam para as pessoas como uma espécie de luz no fim do túnel. A gente já viu isso acontecer várias vezes. Lembra, por exemplo, da fosfetanolamina, a chamada pílula do câncer, que chegou a ter seu uso liberado por uma lei federal que depois foi derrubada? Ou então, da empolgação de muita gente com a hidroxicloroquina, um remédio para malária que supostamente curaria a Covid. A hidroxicloroquina está proibido. Se não tem alternativa, por que proibir? Não tem comprovação científica que seja eficaz. Mas também não tem comprovação científica que não tem comprovação eficaz. Agora, a gente pode estar assistindo a um caso meio parecido, com a pesquisa em torno de uma molécula de polilaminina, que pode sim significar um avanço científico muito importante no tratamento de pacientes com lesões medulares graves. A grande promessa, inclusive, é que ela seja capaz de fazer paraplégicos e tetraplégicos voltarem a andar. Se isso vier a acontecer, claro, vai ser uma conquista sem precedentes para a ciência brasileira. E mais do que isso, vai significar uma melhora gigantesca na vida de milhões de pessoas no mundo inteiro. E tomara que a pesquisa liderada pela doutora Tatiana Sampaio acabe levando a esse resultado. Acontece que o que a gente está vendo aqui é muita empolgação em torno de algo que ainda não foi consolidado a partir de provas científicas e cujos resultados prévios chegaram de forma distorcida e enviesada para a população. O resultado disso é que a gente está vendo um fla-flu sem sentido, dividindo as pessoas entre os que acham que a pesquisadora está certa e os que pensam que ela está errada. O fato é que todo esse debate comezinho não leva a lugar nenhum e pior, pode até prejudicar o andamento da pesquisa. O que a gente vai discutir aqui é o quanto as mídias, que aí inclui o jornalismo que cobre ciência, os comentaristas de redes sociais e até os próprios pesquisadores têm de responsabilidade nisso, quando cometem erros na hora de divulgar pesquisas em andamento. Bora com a gente que esse é o Telescópio de hoje. Muito do que a gente sabe sobre o avanço da ciência no que diz respeito à saúde tem a ver com o que a mídia nos conta. Para começo de conversa, então, vale lembrar uma citação famosa do Jeremy Lawrence, um jornalista especializado em saúde que atua no jornal britânico The Independent. Ele diz assim: as matérias de saúde nos jornais tendem a focar em curas milagrosas ou sustos mortais. Os editores estão sempre procurando por uma história sensacional. É isso que vem de jornal. No começo dos anos 1990, o pesquisador Gilberto Orivaldo Cherici, do Instituto de Química da USP de São Carlos, partiu dos resultados de alguns dos seus estudos para sintetizar uma substância chamada fosfoetanolamina. Segundo o que ele observou em laboratório, a molécula seria uma grande promessa para a cura do câncer. O grande trunfo desse remédio era relativamente fácil de compreender. Diferente de outras drogas que matam as células cancerosas por processos invasivos, que acabam atingindo aí os tecidos saudáveis também, a fosfetanolamina atuaria como um sinalizador das células com câncer, que depois seriam atacadas pelo próprio sistema imunológico. Segundo a tese de doutorado em comunicação social, engajamento público em controvérsia científica, o caso da pílula do câncer, de Aline Campos, o pesquisador não tinha interesse que o seu estudo chegasse até a mídia
antes de passar pelos testes clínicos, mas também não se esforçou para que ele parasse de ser divulgado depois que isso aconteceu. O furo de reportagem que fez com que a fosfetanolamina chegasse pela primeira vez ao grande público foi do G1 de São Carlos e Araraquara, na matéria da repórter Stephanie Piovesan. Foi essa reportagem que depois seguiu pautando toda a imprensa nacional e, em seguida, a internacional. A partir daí, a cobertura foi só crescendo. Da primeira matéria do G1, o caso rendeu uma matéria na EPTV, afiliada da Globo em São Carlos. O pontapé foi dado e logo o Dr. Cherici começou a ser cada vez mais procurado e ouvido pela imprensa, concedendo entrevistas a diversos veículos. Em uma nova reportagem do G1, ele deu declarações que iam se tornando mais incisivas. Ao dar destaque a essas declarações, a imprensa assumia um papel perigoso, o de ser portadora de boas novas para as pessoas que enfrentavam uma situação tão difícil quanto o câncer. Observe, inclusive, a declaração dada pelo pesquisador que foi destacada na reportagem. Não só pela fosfoamina, deve existir por uma dezena de outras coisas, mas a fosfoamina está aí, à disposição para quem quiser curar câncer. Ainda em 2015, a chamada Pílula do Câncer foi escalando para programas mais populares, como o do Roberto Cabrini no SBT. A edição foi chamada de A Droga da Esperança. Só o título já entrega a tônica que o jornalismo costuma adotar nesses casos, né? O de chamar o público com termos de uma promessa, uma expectativa, de um desfecho incrível que o mundo real quase nunca vai conseguir entregar. Logo, a droga manipulada pelo laboratório do professor Cherici ultrapassava a esfera dos leigos e passou a ser avaliada também pelo campo da ciência, uma vez que a promessa que estava sendo feita ali era alta e poderia inclusive atrapalhar pacientes que começassem a recusar tratamentos para exigir a pílula do câncer. Colegas pesquisadores como Paulo Lotufo, da Faculdade de Medicina da USP, e Paulo Hoff, diretor-geral do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, declararam que a substância havia passado por testes em suas instituições e a sua eficiência não havia sido comprovada. Para completar, houve muito impacto quando o médico mais respeitado do Brasil, ele mesmo, Drauzio Varella, deu uma entrevista muito didática no Fantástico, dizendo que a fosfetanolamina nunca havia sido testada em humanos e que ele não recomendava o uso para pacientes com câncer. E mais, nessa entrevista ele deixava bem claro que divulgar uma substância como essa sem que ela esteja aprovada causa mais prejuízos do que benefícios. Olha, quem tem um doente com câncer na família vive um drama que eu conheço pessoalmente. Perdi um irmão com câncer de pulmão aos 45 anos de idade. Eu conheço essa história dos dois lados, como médico e como familiar. E é desesperador você ver uma pessoa chegando ao fim da vida, uma pessoa que você ama chegando ao fim da vida sem poder fazer nada. Agora, despertar esperanças vãs, descabidas, acrescenta mais sofrimento. Você pegar uma pessoa que está muito doente, dar um remédio, dizer, olha, você vai tomar isso aqui porque vai te ajudar, porque muita gente ficou curada, e se esse remédio não ajudar, o que vai acontecer com ela quando perceber que não tem nenhum benefício do tratamento? Não fica muito pior? Mesmo assim, a mídia sensacionalista seguiu surfando no desespero do povo e das milhares de pessoas que sofrem por conta de um câncer na família. Só para você ter uma ideia do que as pessoas estavam assistindo na TV, olha só essa cena que foi gravada no programa do Ratinho em 2016. Um homem do Rio Grande do Sul havia morrido de câncer um dia antes de finalmente receber as esperadas pílulas de fosfetanolamina, que no programa é chamada de fósforo. O Ratinho, então, chama a irmã do falecido no palco para protagonizar um ritual sinistro, entregar para uma criança com câncer as pílulas que restaram. E eu só quero te dizer uma coisa, aqui não está só fosfetanolamina, aqui só não está só uma medicação, pode pegar, meu amor. Aqui está uma vida, aqui está toda a luta, toda a fé, todo o amor de toda uma família. Eu tenho certeza que agora é a tua vida, e a tua vida vai fazer parte da nossa, sabe?
Mesmo com tantos especialistas dizendo que não havia evidências de que a fosfetanolamina funcionava, que nenhum teste clínico com bases científicas tinha sido realizado em humanos, mesmo com a recusa da USP em produzir a substância, o discurso circulante continuava sendo: se as pessoas estão desesperadas e podem morrer de qualquer jeito, com ou sem remédio, por que não dá a pílula a elas? Por que não dá essa chance a quem não tem mais nenhuma? Será que os cientistas não têm humanidade? Agora me diz uma coisa, esse discurso parece familiar, não parece? Gente, eu preciso confessar uma coisa. A gente adora fazer esse tipo de vídeo aqui para vocês, com mais calma, mais pesquisa e um visual mais apurado. Só que isso aqui sai caro, tem que pagar roteirista, editor, apresentador e na grande maioria das vezes, o que o YouTube paga pra gente não chega nem perto de cobrir esses custos. A gente até tenta correr atrás de anunciantes, mas o tipo de jornalismo crítico, transparente e independente que a gente faz não costuma muito agradar esse pessoal. E é por isso que a gente conta com os membros do nosso clube de canais, o Clube do Fim. Essa é a grande resposta para quem é que financia esse canal, hein? São vocês. São vocês que permitem que a gente continue fazendo esse trabalho com todo o carinho e dedicação que ele e vocês merecem. Se você ainda não é membro, mas gosta do trabalho que a gente está fazendo, considere apoiar a gente através do nosso clube de canais. São só R$ 7,99 por mês para ajudar a gente a continuar o projeto. E como forma de agradecimento, a gente dá acesso antecipado a vários dos nossos vídeos, não só do telescópio, mas também do Meteoro Repórter e do microscópio. E se você não conseguir contribuir, tá tudo bem também. Considera só clicar no joinha ou distribuir esse vídeo para alguém que possa vir a gostar. Isso já ajuda bastante a gente. Muito, muito obrigada pelo seu apoio. Bora continuar! Mais de 10 anos se passaram e a gente está diante de um novo caso de cobertura midiática de uma suposta nova revolução na ciência brasileira. Eu estou falando, é claro, da pesquisa da bióloga Tatiana Sampaio, da UFRJ, a partir da molécula da polilaminina, cujos resultados prévios prometeriam benefícios incríveis para os pacientes com lesões medulares. A pesquisa da doutora começou a chamar mais atenção, principalmente depois que passaram a circular entrevistas e imagens do paciente Bruno Drummond de Freitas, que sofreu um acidente de carro e ficou tetraplégico, sem movimentos do pescoço para baixo. Depois de receber um tratamento experimental com polilaminina e fazer muita fisioterapia, o Bruno teria recuperado totalmente os movimentos que tinha perdido. E aqui nesse ponto do vídeo você pode estar se perguntando: Ana, mas por que é que você está usando os verbos no futuro do pretérito, dizendo ele teria recuperado em vez de ele recuperou os movimentos? É aqui que a gente entra na polêmica da pesquisa. Acontece que, de acordo com a comunidade científica, que é formada pelos pares da doutora Tatiana Sampaio, ainda não há provas consolidadas de que os resultados obtidos se deram realmente por conta da polilaminina. Os cientistas seguem levantando essas questões o tempo todo, sobre a ausência de estudos clínicos, sobre a recusa dos artigos da pesquisa em publicações internacionais e por aí vai. Você talvez tenha ouvido também o bafafá que aconteceu depois da participação da pesquisadora no programa Roda Viva, da TV Cultura, quando ela é questionada pelos jornalistas e rebate perguntando a eles se teriam coragem de dar placebo para pacientes com lesão medular grave. Desde o Roda Viva, parece que essa treta só aumentou e realmente a discussão em torno da polilaminina foi se transformando num grande fla-flu em que todo mundo, e não só cientistas, se sentiram à vontade para se manifestar. É quase como se o Brasil tivesse se engajado numa nova polarização entre os que veem a doutora Tatiana Sampaio como uma picareta e os que enxergam ela como uma pesquisadora perseguida que está sendo impedida de fazer as pessoas andarem.
Vale então a gente voltar para a nossa discussão inicial. E qual é a participação das mídias nisso tudo, hein? Se a gente for tentar fazer uma comparação com todo o bafafá que rolou lá na época da pílula do câncer, a primeira coisa a se destacar é que há 10 anos a gente não tinha um personagem com tanta força atuando nesse jogo: as mídias sociais. Foi nas plataformas que vários sentidos infames foram criados para que a pesquisa da polilaminina fosse entendida como milagrosa. Também foi por ali que os mais religiosos, por exemplo, compraram a ideia de que a substância seria a proteína de Deus, porque ela teria formato de cruz. Sendo assim, seria até meio óbvio entender que a doutora Tatiana é uma espécie de santa, a operadora desse milagre. Quando a gente vai pensar a participação do jornalismo nisso tudo, a gente precisa entender que esse ofício existe hoje num cenário de muitas vozes e que, na maior parte das vezes, provocam mais confusão do que esclarecimento. Cabe então à imprensa ajudar a colocar alguma ordem na desordem. Sim, com certeza, mas nem sempre é o que acontece, né? Em certo momento da entrevista no Roda Viva, a pesquisadora Tatiana Sampaio chegou a ser perguntada sobre se agora ela teria um status de celebridade e se isso prejudicaria sua pesquisa. Ela responde assim: na pesquisa impacta muito, eu tenho dificuldades de estar no laboratório. Eu não tinha essa expectativa em nenhum momento de querer aparecer. O status de celebridade que não tenho buscado e nem com o qual eu me sinta confortável. É bom saber que está sendo admirada pelas pessoas, mas é desconfortável. Dá para entender então que a imprensa, pegando o gancho na visibilidade crescente da pesquisa da polilaminina, começou a procurar ela cada vez mais e que ela começou a aceitar dar essas entrevistas. No próprio programa, ela reconhece que essa é uma postura que pode não ter sido a melhor, já que faz com que ela tenha menos tempo para se dedicar e aumenta a expectativa das pessoas, o que vai piorando ainda mais o problema. O resultado disso, então, é que a pesquisa caiu na boca do povo e acabou angariando muitas opiniões. Você certamente tem uma sobre isso também. Mas em qual medida o próprio jornalismo não ajudou a provocar isso, hein? Para entender melhor essa questão, a gente foi buscar ajuda nas pesquisadoras Inesita Araújo e Silvia Bezerra Santos, ambas vinculadas à Fiocruz e pesquisadoras especializadas em jornalismo de saúde. Primeiramente, elas lembram a gente que toda a imprensa não dá para ser adequada dentro de um único bloco monolítico, porque tem uma grande diversidade de veículos que vão trabalhar com as pautas de saúde com estratégias diferentes. Mas há coisas que se repetem. Nós podemos então dizer que essas lógicas que eu mencionei fazem com que haja uma certa regularidade ao longo do tempo no modo como a imprensa cobre casos que envolvem elementos semelhantes a este, né? Como substâncias ou medicamentos que possam trazer a cura de males até então incuráveis, disputas no campo científico, entre outros, né? Então, vamos encontrar nessa cobertura manchetes que já induzem a possibilidade de cura, vamos encontrar reportagens que alimentarão as esperanças das pessoas acometidas desse mal, vamos encontrar as teorias conspiratórias, as suposições de fraude. A professora Inesita avalia que pode ter havido sim uma divulgação apressada da pesquisa da polilaminina, uma vez que o estudo já chegou ao público ainda nas fases prévias, mas já cercado de promessas. Ela avalia também que há outros fatores que pesam na cobertura, como o fato da pesquisadora ser uma mulher e de ter assumido publicamente algumas falhas na pesquisa, que precisariam ser corrigidas. A professora acrescenta que, de modo geral, há poucos jornalistas realmente preparados para lidar com as questões que envolvem a ciência. Eu creio que nossos jornalistas não são, em sua grande maioria, preparados para lidar com situações tão complexas, né? E atuam em contextos institucionais, os jornalistas, né, que produzem pressões de outra ordem sobre a produção da notícia. E nossos tempos parecem relegar a responsabilidade a um plano bem inferior a outras motivações. São tempos de cancelamento, de linchamento, atravessamentos políticos. Por fim, outro ponto que pesa nas coberturas é a
pressa inerente ao jornalismo. A ciência envolve processos que duram meses e anos para consolidar resultados, mas o jornalismo é uma prática regida pelo tempo, em que as notícias precisam estar sempre se renovando. Isso faz com que os jornalistas precisem digerir os dados de forma muito rápida. Quanto à hipótese de ter havido uma divulgação apressada, uma vez que a pesquisa ainda está em andamento, nós vamos bater num velho dilema dos profissionais de comunicação das instituições científicas. O tempo da ciência é diferente do tempo do jornalismo. Esses tempos não coincidem e isso provoca algumas distorções. E nesse caso, em particular, as circunstâncias parecem ter atropelado o andamento dos fatos. Essa pesquisa já estava em andamento há algum tempo numa universidade pública e foi a dificuldade da doutora Tatiana em garantir a sua autoria científica que a levou a procurar a Cristália, que é um laboratório pequeno, e se interessou em bancar a pesquisa com garantia da patente. Isso é um elemento explosivo nesse ambiente de grande interesse em disputa. Quantas vidas podem ser transformadas por uma injeção de 1,5 ml? Um tratamento desenvolvido no Brasil tem trazido de volta o que parecia impossível. Essa matéria do Fantástico, que dura 15 minutos, parece conter todos os elementos que cercavam até pouco tempo a cobertura da pesquisa da polilaminina. As palavras-chave todas estão presentes. A esperança, as vidas transformadas por uma injeção, o milagre que cura o impossível e o apelo ao nacionalismo, já que a pesquisa é do Brasil. E há uma clara oposição subentendida contra a justiça que impediria o acesso de qualquer um ao tratamento e, claro, contra os demais cientistas que estariam criando barreiras para que a doutora Tatiana faça as pessoas voltarem a andar. Na obra Ciência e Público, Caminhos da Divulgação Científica no Brasil, a jornalista especializada em ciência e divulgação científica Luísa Massarani escreve o seguinte: os meios de comunicação frequentemente recorrem à dramatização ou ao conflito como estratégia narrativa para tornar temas científicos mais atraentes ao público. O que ela sugere aqui é que, mesmo quando cobre temas supostamente objetivos, como as descobertas da ciência, o jornalismo costuma recorrer aos mesmos recursos narrativos para fazer as matérias ficarem mais interessantes. Isso significa muitas vezes ignorar a responsabilidade ética imprescindível para quem influencia muita gente. Pode ser que você tenha chegado até a parte final do nosso vídeo pensando o seguinte: mas Ana, qual que é o problema em oferecer esperança para as pessoas? Quer dizer que você está sugerindo que as notícias têm que mostrar só tragédia, só desgraça? Não é nada disso. O que a gente está sugerindo é que até para criar expectativas é preciso responsabilidade. E você pode ter certeza, priorizar o rigor na ciência e tentar separar essa área das paixões da gente só vai trazer benefícios. Isso poderia valer para o jornalismo também, se é que isso é possível.